convido então o senhor Paulo César Vaz Esmeraldo, da SESI Brasil. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui nessa audiência pública. O nosso testemunho é baseado em duas vertentes. Na vertente internacional e pelo fato de eu ter passado pelo menos de 10 a 15 anos atuando no planejamento da transmissão no Brasil, na época do Comitê de Planejamento do Ministério de Minas e Energia e depois da criação da EPE. Então, eu tenho, assim, posso dizer, da experiência que nós temos sobre esse tema. Nas práticas internacionais, é importante, como já mencionou o presidente da CETEP, que internacionalmente essa classificação de DITs, ela existe. Na verdade, é função de transmissão que prevalece sobre o nível de tensão. Então, nos países que nós analisamos, por exemplo, na França, nós temos níveis de tensão de 50 kV para cima como rede de transmissão. Nada é dito com relação à rede inferior a 50 kV. Já países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, são níveis de tensão da ordem de 110 kV, são considerados níveis de transmissão. E qualquer que seja o nível de tensão abaixo desses valores, são considerados também níveis de transmissão, desde que exerçam uma função de transmissão. E essa função de transmissão, ela é muito bem caracterizada pelo tipo de função que aquele componente vem a ter. Por exemplo, que traz confiabilidade à rede básica, que traz o recurso, a otimização dos recursos eletroenergéticos entre a geração e o atendimento à carga. Então, essas linhas, elas têm um fluxo energético, tanto num sentido quanto no outro, que eu vou mostrar um pouquinho à frente. E é importante lembrar que a transmissão, que a DIT, que tem função de transmissão, ela é planejada atendendo os critérios de planejamento que trazem a maior confiabilidade à rede de transmissão. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela onde se mostra claramente quais são as empresas que são empresas de transmissão. Por exemplo, o responsável é centralizado, o planejamento é centralizado, é a EPE e o ANS fazendo os ajustes necessários sob o ponto de vista da operação, é um planejamento determinativo, o critério é absolutamente para atender o critério N-1, e se você for comparar com a distribuição, isto não necessariamente é atendido. A abrangência é da rede básica e nas instalações de DIT, e tem esse foco sistêmico, o que na distribuidora é apenas o atendimento de mercado. Esse atendimento de mercado é o foco do planejamento da transmissora, é melhor, da distribuidora. Então, consequentemente, ela não tem a necessidade de atender o critério N-1, prima por atender os critérios de FEC e DEC. Então, consequentemente, toda aquela otimização dos estudos de planejamento que visam a modicidade tarifária através das análises do mínimo custo global, isso passa a não existir quando esse componente for ser selecionado ou planejado pela distribuidora, já que ela tem apenas esse foco de atendimento ao mercado, razão pela qual a própria ANEEL reconhece na revisão tarifária esse incremento de receita na medida que ela tem aquele atendimento ao mercado. Então fica a dúvida, como é que seria a remuneração dessas obras de interesse sistêmico se a distribuidora não é capacitada para atender não busca esse interesse sistêmico? E uma DIT que passe por várias regiões, como é que fica, quem vai prevalecer nessa passagem de uma distribuidora para outra? Hoje, as obras sistêmicas são definidas pelo planejamento da EPE. Como se dará isso a cargo das distribuidoras? Insisto nesse ponto. Eu acho que é um ponto que se perde na medida que o foco é o atendimento ao mercado. E, mais uma vez, sobre a questão já mencionada aqui por outros colaboradores, a questão do ciclo tarifário. Quer dizer, há um investimento muito pesado na DIT e a distribuidora tende a fazer esses investimentos o mais próximo da revisão, porque ela tem prioridades quando da revisão tarifária. Então, a prioridade dela é atender o mercado. Ela vai, secundariamente, investir na rede das DITs.
Então, a função sistêmica cabe ao planejamento, então é importante que isso seja mantido lá. Cito um exemplo interessante. Se você tem linhas paralelas à rede básica DIT, e se por acaso uma distribuidora tiver que aumentar o seu critério de FEC-DECT e tiver que radializar essa rede vai perder a função sistêmica para atender aquilo que prioritariamente interessa à rede de distribuição. Eu posso mostrar aqui um gráfico interessante, onde algumas linhas foram selecionadas no estado de São Paulo, onde 90% das linhas do estado de São Paulo, elas são DIT com função sistêmica. Então, dependendo do cenário que venha a ser analisado, norte exportador, norte importador, e depende do ano, vocês podem observar nesses gráficos que os fluxos de energia que passam por essa linha, elas têm duplo sentido, o que caracteriza claramente que essa linha ela tem uma função sistêmica de distribuição. Se essa linha for radializada, de transmissão. Se essa linha for radializada, então essa função será perdida. Isso vem de encontro à modicidade tarifária, porque se essa função for perdida, o planejamento centralizado vai buscar, para atender o critério N-1, outras linhas de rede básica ou outras DITs. Então, consequentemente, a modicidade tarifária vai por água abaixo na medida que essas linhas passem assim, de uma forma simplista para a rede de distribuição. Como conclusão, basicamente é importante que o planejamento setorial mantenha a qualidade, a confiabilidade e segurança da rede, que isso é primordialmente a função da EPE e do próprio ONS, e que hoje existe uma sinergia muito forte entre a distribuição e a transmissão, buscando esse convívio. Na medida que vai haver esse caso a caso de negociação, essa sinergia ela pode deixar de existir. Então, nós estamos propondo, eu não vou agora, dado o tempo, nós estamos propondo uma modificação na resolução 67, onde se possa incluir 2 incisos de uma forma muito simples, sem nenhuma, não onerosa para os consumidores, onde se propõe que seja rede básica, níveis de tensão inferiores a 230, que tenham essa função de transmissão. Definir função de transmissão é relativamente simples, são linhas que possuem anel ou linhas instalações de anel e que interligam regiões. Interligando regiões com esse fluxo vai e vem, elas se caracterizam, então, como uma rede de transmissão. E, por último, as linhas que também tenham uso compartilhado de distribuição, elas fiquem no lado da transmissora. Consequentemente, uma pequena modificação na 67 evitaria toda essa discussão e nós teríamos o status quo da forma que é hoje, de uma forma totalmente não onerosa. Muito obrigado pela atenção.